Amém? Aí aqui estamos mais uma vez e estaremos agora fazendo o comentário da nossa lição, que é a lição de número 4, como já disse. Ela tem como título o trabalho e atributos do ganhador de almas. Pois bem, queridos, esta nossa lição ela está dividida em 3 tópicos e cada tópico traz como tema esta forma: evangelista ganhador de alma, que é o primeiro tópico, que está dividido em 4 subtópicos: a definição de evangelista. Depois, o segundo ponto é o evangelista no Antigo Testamento. O terceiro ponto, o evangelista em um Novo Testamento. E o quarto ponto, o evangelista na era da Igreja Cristã. O segundo tópico, ele traz como título atributos de um evangelista. O primeiro atributo de um evangelista é amor às almas. O segundo é conhecimento da palavra de Deus. O terceiro, espiritualidade plena. E o quarto, disponibilidade. O terceiro tópico e o último da lição é o trabalho de um evangelista, que está dividido desta maneira: primeiro ponto, proclamação do evangelho. Segundo ponto, apologia da fé cristã. E terceiro ponto, integração do novo convertido. Está aí a nossa lição dividida e subdividida, dividida em tópicos e subdividida em subtópicos. Pois bem, queridos, a nossa lição tem o objetivo geral: compreender o real significado da missão de evangelista. E os nossos objetivos específicos, os quais eu sempre gosto de enfatizar, que os professores alcançando esses objetivos, sua aula será bem aproveitada. E o primeiro ponto do objetivo específico é compreender que o evangelista é um ganhador de alma. Segundo ponto é mostrar os atributos de um evangelista. E o terceiro ponto, saber em que consiste o trabalho de um evangelista. Pronto, aí está a nossa lição, que é uma lição onde estará também nos esclarecendo a respeito do trabalho de um evangelista. E o nosso comentarista, ele inicia seu comentário na introdução dizendo: ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. E nesse sentido, você e eu somos evangelistas. Isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos e em todo tempo e lugar. E eu endosso a introdução dizendo que o nosso comentarista, ele não diz que é todo crente que tem dever de ganhar alma. Ele diz, e com muita precisão e particularidade, ele diz: todo discípulo de Cristo. Ele não diz todo crente tem um dever, tem a tarefa de ganhar alma. Ele diz todo discípulo de Cristo, porque ser discípulo de Cristo é diferente de ser crente.
O discípulo de Cristo, ele procura andar conforme andou Jesus Cristo ou se esforçar para tal, reconhecendo as suas debilitações e se esforçando para alcançar outras almas, apesar de suas fraquezas. Esse é o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo age desta forma. Pois bem, e o nosso primeiro tópico, que é evangelista ganhador de alma, que ele vai se dividir na definição, que a definição diz que a palavra evangelista é originária do grego euangelistes, define o obreiro vocacionado por Deus, que define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária de boas novas de salvação, conforme nós vamos encontrar escrito em Efésios 4:11 e Atos 8:6. Vamos lá em Efésios 4:11 primeiro. Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 11. Capítulo 4, verso de número 11, vai nos dizer desta maneira. Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Tudo bem. E também o Atos 8, capítulo 8 e verso de número 6. Primeiro vamos ver Efésios 4, verso 11. Queridos, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. E Atos capítulo 8 diz desta maneira. Atos capítulo 8, verso de número 6, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Já o segundo ponto é evangelista no Antigo Testamento. A palavra hebraica Bassar, encontrada no Velho Testamento, ela tem o significado de mensageiro ou pregador, conforme Isaías capítulo de número 40, verso de número 9. Isaías 40, verso de número 9 diz assim: tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. Observe que no Velho Testamento, aquele que era designado como evangelista ou pregador de boas novas, ele também anunciava a salvação apontando para Deus.
e também Isaías, capítulo de número 52 e verso 7, que vai dizer, Isaías 52, verso de número 7, ele também se refere ao pregador de boas novas no Velho Testamento. Isaías 52, verso 7, diz assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Você observa que o pregador de boas novas, no caso específico o evangelista, ele tem como objetivo desculpa, queridos, ele tem como objetivo anunciar a salvação que está em Deus, no caso do Velho Testamento, ou em Jeová, e no caso do Novo Testamento, o pregador de boas novas, o evangelista, ele anuncia a salvação que está em Jesus Cristo. E o terceiro ponto, que é o evangelista no Novo Testamento. E o comentarista, ele discorre dizendo, na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo que recebeu o título de evangelista foi o diácono Filipe. E esse título vai estar bem especificado em Atos, capítulo de número 21, verso de número 8. Vamos lá? É Atos, capítulo de número 21, versículo de número 8, que diz assim, ó: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos chegando a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 ficamos com ele. Uma observação interessante de se fazer neste tópico, que é o evangelista no Novo Testamento, que depois nós estaremos vendo isso com mais profundidade no tópico seguinte, que vai falar dos atributos do evangelista. Observe que Filipe, ele foi separado na igreja, primeiramente para o diaconato, devido a uma necessidade que havia na igreja. E nós hoje temos que entender isso, que você e eu, nós como obreiros do Senhor, precisamos estar sempre de prontidão para toda e qualquer necessidade que haja na igreja, e nós como obreiro precisamos suprir essas necessidades. E a vida de Filipe foi pautada nessa regra de estar pronto a servir a igreja naquilo que era necessário. A princípio, ele foi separado com os 7, como lá em Atos, capítulo de número 21 e verso 8 vai dizer, que ele era um dos 7 diáconos que foi escolhido em Atos, nas primeiras páginas de Atos dos Apóstolos. Mas aí você vai observar mais um pouco que quando a igreja ela começa a sofrer a perseguição para cumprir aquilo que Jesus tinha ordenado a ela, então a função do diaconato já não teria mais utilidade no que diz respeito diretamente ligado à igreja. Então Filipe, ele se mostra um obreiro dinâmico, já que o diaconato não daria para exercer porque a igreja estava em perseguição. Ele mostra o seu dinamismo e aí passa a
pregar a palavra de Deus com ousadia, que veremos mais à frente. Então, o evangelista no Novo Testamento, ele tinha como função da mesma forma que o evangelista no Velho Testamento, que era anunciar a palavra de Deus e a salvação em Jesus Cristo. O quarto ponto é o evangelista na era da igreja cristã. Na nossa era, nós temos grandes nomes que figurou nas décadas passadas como grandes evangelistas, como Wesley, Daniel Berck, Conavingue, Bernardo Johnson e entre outros. E nestes homens nós podemos observar a característica do despreendimento, que é atributo de um evangelista. E outra coisa que podemos destacar também nestes homens, que ele tinha a sua mensagem focada na salvação. Ele não demonstra na história de todos esses homens a sua mensagem tendo outro interesse senão a salvação das almas as quais ouvia a sua pregação. Em nossos dias nós precisamos e devemos estar orando para que Deus também levante homens com este mesmo sentimento, o sentimento genuíno de pregar para ver as almas se converterem a Cristo. E, sendo assim, teremos um verdadeiro avivamento em nossos dias. Porque, diga-se de passagem, não há avivamento genuíno se não houver amor pelas almas. É isso aí. E aí é o nosso quarto ponto do primeiro tópico. O segundo tópico é atributos de um evangelista. Os atributos de um evangelista são amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. O comentarista discorre que do obreiro chamado ao ministério evangelístico requer-se o sentimento, os seguintes atributos, melhor dizendo, os seguintes atributos, esses os quais nós já citamos. Primeiro, o amor às almas, e a lição ela toma tanto Filipe como Paulo como exemplo de demonstração de amor pelas almas. Paulo, dando demonstração do seu amor pelas almas, ele se expressa de forma muito peculiar em Gálatas, capítulo de número 4 e versículo de número 19, dizendo desta maneira, ó, Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, e verso 19, diz assim, ó, verso 19 de Gálatas: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja o sentimento de gravidez, sentimento de quem está esperando o nascimento de um filho. Paulo se expressa desta forma, demonstrando o seu amor e devoção pelo mandado do mestre, que era de ganhar as almas. E em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 16, ele vai dizer desta maneira, ó, 1 Coríntios,
capítulo 9, versículo de número 16, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Mas eu quero ler também o 17, que ele diz assim: por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, Paulo ele reconhece que em algum momento nós podemos até estar com pouca disponibilidade ou com pouca vontade para anunciar. Porém, a responsabilidade que pesa sobre nós faz com que nós não venhamos parar de anunciar o evangelho. Mas ele, a priori, ele diz que ele faz esse trabalho, ele faz de boa mente, demonstrando assim o seu sentimento pelo mandado e pela obra do mestre, que é o primeiro atributo de um evangelista autêntico: amor pelas almas. Outro exemplo que nós podemos também tomar de amor pelas almas é o caso do evangelista Filipe, que nesta lição ele é denominado como o primeiro evangelista do Novo Testamento. E aí, irmãos, eu também continuo a endossar no que tange a questão da perseguição que veio sobre a igreja. Filipe, que tinha amor pelas almas, quer dizer, ele destaca-se no ato da perseguição pela igreja, ele destaca-se demonstrando o seu amor pelas almas, porque ele poderia muito bem se estagnar com o seguinte argumento, dizendo: eu sou diácono. Diácono é para trabalhar na congregação. Então o que é que eu vou fazer? Vou me esconder e esperar que a perseguição passe. Mas não foi isso que Filipe fez. Filipe fez o quê? Já que a função do diaconato não teria utilidade nesse momento, então o que foi que Filipe fez? Ele foi pregar o evangelho, foi evangelizar, foi anunciar as boas novas. E aí você vê que o que acontece em Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 26, que está escrito desta maneira. Atos, capítulo 8 e o versículo 26. Diz assim, ó: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E é interessante esta passagem, porque sendo Filipe diácono, ele de pronto questionaria: se está deserto, o que é que eu vou fazer lá? Porque um lugar que está deserto, nada tem para fazer. Mas o bom servo, e o servo que tem amor pela obra e pelas almas, ele não questiona as ordens que vêm do mestre. E o versículo vai prosseguir dizendo, o versículo de número 27, e levantou-se e foi. Quer dizer, estava de prontidão
que também é uma das características é um dos atributos do evangelista, estar sempre de prontidão para ouvir o que é que o mestre tem para nos mandar fazer. E ouvindo Filipe, observe o texto, ouvindo Filipe a ordem, ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, tinha ido a Jerusalém para adorar. Veja que Filipe, ele tinha uma missão dada por Deus, porém ele não sabia qual seria a missão. Por que ele não sabia? Porque quando o anjo anuncia a Filipe, diz: vai para a banda de Gaza, no lugar que está deserto. Se no lugar está deserto, eu só vou saber qual missão que me dará lá no lugar. Então é isso aí. Amor pelas almas. Quando se tem amor pelas almas, não se questiona o que se deve fazer para ganhá-las. Tem que se obedecer à ordem do mestre. Segundo ponto é conhecimento da palavra de Deus. E aí, queridos professores, professoras, ouvintes, alunos, o conhecimento da palavra de Deus, ela é de forma ela é indispensável para o ministério do evangelista. Veja que uma certa feita Jesus falando aos seus compatriotas, aos judeus, em João capítulo 5, e versículo de número 39, ele diz assim, ó: examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí no 40 ele diz: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então não adianta quem diz ter conhecimento da palavra de Deus, que examina, lê e não tem comunhão com Jesus, não vai a ele, não se achega a ele para ter de vida. E uma outra passagem também que é muito interessante a respeito de ter-se o conhecimento, e o conhecimento genuíno, que é um dos atributos do evangelista, conhecimento da palavra de Deus. E quando se fala de conhecimento, é conhecimento genuíno, conhecimento dado e derramado pelo Espírito Santo. Aí Jesus, em Marcos, se não me falha a memória também, mas vamos conferir, Marcos 12, 24, 13, 24, mas vamos lá. Marcos capítulo de número 12 e versículo, como eu disse, a internet está um pouco lenta aí, demora de carregar a página da Bíblia online, a qual nós estamos consultando. A internet lenta é um negócio sério. Marcos capítulo de número 12 e versículo de número 24. Quanto a Bíblia online ela não carrega, nós olhamos na Bíblia convencional mesmo. Diz assim, ó: Marcos capítulo 12, a internet até caiu. Marcos capítulo 12, versículo de número 24. Isso mesmo, é Marcos capítulo 12, versículo de número 24, diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: porventura não provém o vosso erro de não
compreender as Escrituras e nem o poder de Deus, essa versão é Almeida Revista Impressa Bíblica, mas a Revista Corrigida Fiel diz assim, ó, a Revista Corrigida Fiel 24, e Jesus respondendo disse-lhe, porventura não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Mas o que é que nos chama a atenção? Esses que estavam interpelando a Jesus a respeito disso eram homens os quais, nesse mesmo texto, vai nos dizer, eles usam a Escritura. Ele diz assim, ó, no versículo 19, o mestre Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém deixando a mulher sem deixar filho, o homem deve casar-se com ela e suscitar descendência a seu irmão. Quem está interpelando a Jesus está usando as Escrituras. E o que é que isso tem a ver com o evangelista? Ora, o evangelista ele não pode usar as Escrituras de forma distorcida. Ele tem que ter pleno conhecimento das Escrituras. Ele tem que ter pleno conhecimento do poder de Deus. E a resposta de Jesus a eles para isso é: não erreis vós muito por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, isso nos mostra claramente que o evangelista ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E o comentarista vai prosseguir dizendo: então Felipe, abrindo a boca, naquele mesmo texto do encontro de Filipe e do eunuco, aí o comentarista cita o texto, então Felipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Olha que Filipe estava usando os textos do profeta Isaías. Filipe estava usando o texto do profeta Isaías no Velho Testamento para falar de Jesus. E uma coisa que é interessante dizer, queridos, que eu, ou você, ou qualquer um de nós, inspirado por Deus, pode perfeitamente, direcionado pelo Espírito Santo, encontrar um texto no Velho Testamento e anunciar com precisão a salvação em Cristo. E isso é característica de um evangelista. Foi o que Filipe fez no encontro com o eunuco, a ponto de, depois de ter ouvido todo o relato e explicação da palavra de Deus, o eunuco pergunta: então, o que me impede de ser batizado? Aí a Bíblia diz que, encontrando água, eles desceram e o eunuco foi batizado, prosseguiu a sua caminhada alegre com a nova vida em Cristo, deixou de ter uma vida religiosa e agora tem uma vida de comunhão com Cristo. E Filipe foi arrebatado e continuou o seu trabalho de evangelista. O terceiro ponto, queridos professores, é a espiritualidade plena. E espiritualidade plena é uma coisa que hoje muitas pessoas não têm dado tanta importância, e essa espiritualidade plena só é alcançada de algumas formas. Primeiro, batismo com o Espírito Santo é imprescindível, não pode faltar na vida daqueles que querem ter espiritualidade plena. E o batismo com o Espírito Santo, nós temos que também frisar que não é somente estar em horas de certos momentos do culto, aquela euforia de uma
diversidade de línguas estranhas sendo faladas. Não, o batismo com o Espírito Santo não se resume somente a isso. Porque o que é que adianta alguém estar sendo usado falando em muitas línguas e não tem coragem de anunciar a Cristo quando lhe é oportuno? Veja que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve falar de Cristo em tempo e fora de tempo. E eu disse que esses que assim agem, nada contra, mas se agem dessa forma e em momentos oportunos não fala de Cristo, não está demonstrando a realidade da alegria jubilosa de ter a plenitude do Espírito Santo e a diversidade de muitas línguas. A espiritualidade plena. Quem quer ter espiritualidade plena, primeiro tem o imprescindível mover do Espírito em sua vida, que é a eficácia do ministério evangelístico, este poder. Veja que quando Jesus lá em Marcos 12, 24, ele censurando os seus interrogadores, ele diz: erreis vós muito por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus disse desta maneira para nós, que seríamos os seus discípulos, que deveríamos ficar em Jerusalém até que do alto recebesse poder ou virtude do Espírito Santo. Conhecimento é uma parte e o poder que vem por meio do batismo com o Espírito Santo é uma segunda parte, onde completa o ministério evangelístico. Hoje busca-se muito o conhecimento e às vezes tem simplesmente só conhecimento, mas poder que promove a transformação não se encontra. E às vezes esse conhecimento são conhecimento meramente teológico. Nada contra teologia, mas meramente teológico. Meramente teológico. É aquilo que Jesus disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, julgaste ter nela a vida eterna, mas não quereis vir a mim para terdes vida. É esse conhecimento meramente teológico. Conhece da Bíblia, conhece tudo da palavra de Deus, mas não se aproxima de Cristo para ter a vida. E não pode ser desta forma. E terceiro e último ponto desse segundo tópico é a disponibilidade do evangelista. O evangelista tem que estar sempre disponível. Embora fosse casado, o evangelista Filipe estava sempre disponível a cumprir com excelência o ministério. Em Atos 8 encontramos em 4 lugares diferentes: Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. Uma coisa que é interessante observar, irmão, e eu lendo essas duas passagens, começando em Atos 8, quando Filipe desponta nos escritos de Lucas, de Atos, Filipe desponta depois da perseguição e da obediência de ser levado até Gaza para encontro do eunuco, e logo em seguida depois a Azoto e a Cesareia. Filipe desaparece dos textos e só vai aparecer lá em Cesareia, no capítulo de número 21. Quer dizer, eu não encontrei, não tenho, pode ser que ele apareça outras vezes, porém, mas você pode observar que em Atos 8 ele faz esse caminho: Azoto, Gaza, Azoto, Cesareia. Em Cesareia, Filipe estabelece residência. Filipe estabelece residência em Cesareia. Em Atos 21, os apóstolos. Por que eu digo que Filipe estabelece residência em Cesareia? Porque quando a igreja
estava perseguida, a igreja estava em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém. E Filipe foi escolhido um dos 7. Se Filipe foi escolhido um dos 7, e para quem serve como diácono tem que ter disponibilidade, e observe que esse é um atributo do evangelista. Filipe estava em Jerusalém, tinha disponibilidade, os irmãos da igreja viam esta qualidade em Filipe, de disponível para servir a igreja, então escolhe ele como um dos 7 diáconos. Não teria razão de ser Filipe morar em Cesareia e estar servindo em Jerusalém, mesmo porque, veja que foi o cumprimento da palavra de Deus. Foi o cumprimento da palavra de Deus que fez com que Filipe saísse de Jerusalém, depois ele desce para Samaria, pregando o evangelho, depois de Samaria, e foi a ordem de Jesus, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois vai para Samaria, para Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Então Filipe, ele estava em Jerusalém no momento da perseguição que havia sobre a igreja, e de Jerusalém ele vai para Samaria, já forçadamente pela perseguição, fugindo da perseguição, ele desce para Samaria, recebe a ordem do anjo, vai para Gaza, depois Azoto e para Cesareia. Aí Filipe novamente aparece, já em Atos 21:8, como um evangelista. Eu acredito que Filipe não deixou de evangelizar quando se estabeleceu em Cesareia. Por isso ele recebe o título de o evangelista. Aí está, querido, o nosso segundo tópico, que foi o último ponto, disponibilidade que é um atributo do evangelista. E o último tópico é o trabalho de um evangelista. O trabalho de um evangelista consiste, conforme definição do nosso comentarista, consiste em 3 pontos básicos: proclamação do evangelho, apologia da fé cristã e integração do novo convertido. O evangelista, toda a lição, mostrou que aquele que tem o ministério evangelístico dado por Deus, e o irmão no início da lição ele faz a observação que toda a igreja ela tem que ser uma igreja evangelística, mas há especificamente aqueles que recebem o ministério evangelístico. Esses eles já têm que se aprofundar mais no conhecimento e ter uma precisão maior quando está anunciando o evangelho. Então, a proclamação do evangelho é característica principal, e reforço dizendo, a proclamação do evangelho com eficiência, do evangelho para a salvação de almas, porque proclamar o evangelho, às vezes a gente até ouve alguém proclamar o evangelho, mas proclama o evangelho não com interesse de que a alma reconheça seu pecado e seja salva por Cristo, mas com outros interesses escusos. Mas isso fica para uma outra parte. Já o evangelista, ele proclama o evangelho com o objetivo prioritário de que a alma ouça o evangelho e se converta a Cristo e venha a se tornar também um discípulo do mesmo. O segundo ponto é a apologia da fé. O evangelista, ele não só proclama, como também defende a fé cristã, porque a apologia é a defesa da fé cristã. Alguém que vem perguntar a ele a razão da sua fé, ele sabe responder com precisão porque ele segue a fé e segue desta forma. Então, a apologia da fé cristã é respondida
pelo evangelista sem medo de errar. E por último é integração do novo convertido. Depois de proclamar o evangelho, ganhar a alma, defender a fé cristã, ele vai agora cuidar também, não da mesma forma que o pastor, mas demonstrar a preocupação pelas almas que foram ganhas, se ela está sendo bem cuidada, se a palavra está sendo bem ensinada. Tudo isso também o evangelista ele encontra-se dentro do trabalho de um evangelista. Está aí, querido, a nossa quarta lição, que tem como título o trabalho e atributos de um ganhador de alma, do ganhador de alma. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os professores. Até a próxima lição, se Deus quiser.